Bom, vamos ler alguns versículos da Palavra de Deus nesta manhã. 30 de setembro de 2019, que se encontra no livro, na segunda carta de Pedro, segundo Pedro, capítulo 3, versículo 7 a seguir, que Pedro diz assim: Mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra se reserva como tesouro e se aguardam para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grandes tronos, os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Havendo, pois, de perecer todas essas coisas, que pessoa vos convém ser santo, trato e piedade, aguardando-vos e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão, os elementos ardendo se fundirão. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Pedro afirma com todas as letras para tomarmos cuidado, porque o que Pedro tenta mostrar quando diz que 1000 anos é como um dia e um dia como um ano, é que as barreiras, as divisões são coisas de homem. A geografia é coisa de homem. Noite e dia, para Deus não existe noite no dia. Então, o tempo não interfere nas promessas de Deus, porque Deus, Ele é o Senhor do tempo. Mas ele diz que o Senhor virá como ladrão de noite. Isso não há uma hora exata para que o Senhor venha. E ele diz que tudo isso vai queimar. Tudo, não ficará. Mas para aqueles que estão em Cristo Jesus, ele diz que haverá um novo céu e uma nova terra. E uma coisa interessante é que o inimigo, nos últimos tempos, somente agora nos últimos dias, ele tem tentado nos distrair de maneira tal, para que percamos o foco da nossa direção, que é Cristo Jesus, e venhamos nos embaraçar com coisas dessa vida, para que não subamos na vida de Cristo. Então tomemos muito cuidado. O inimigo não quer que você cruze a linha de chegada. Está como numa maratona, você está na trajetória, talvez esteja bem perto de cruzar a linha de chegada, e o inimigo vai fazer tudo. Eu lembro de um atleta brasileiro que tinha a chance de cruzar a linha de chegada em primeiro lugar, e alguém vai lá, sai da plateia, vai lá e pega ele, segura, e atrapalhou ele cruzar a linha de chegada em primeiro lugar. O inimigo é assim. Ele vai lutar, ele vai tentar nos distrair de maneira tal para que não cruzemos essa linha de chegada. Ele vai fazer tudo para que nem eu nem você venha cruzar a linha de chegada. Cabe a nós orar, vigiar, tomar cuidado. O que está mudando o foco da nossa direção? A nossa direção é Cristo? Pedro diz que a terra e as obras que nela há se queimarão. Certo é, meu irmão, que há duas eternidades. Quando falamos em eternidade, é bom lembrar que haverá duas eternidades. Existe duas eternidades. Uma eternidade com Cristo e outra eternidade sem Cristo. Esta é a verdade. A eternidade sem Cristo e com Cristo. Como fazer? É simples. Jesus agora é a nossa arca. Na época de Noé, Jesus
Deus usou Noé, aproximadamente 50 anos, para construir aquela arca. Durante aquele tempo, Noé avisava para as pessoas, vai chover. Até então não havia chovido sobre a terra. Era um processo natural, o orvalho, que hoje vem de cima, naquele tempo vinha de baixo, que molhava toda a terra, molhava literalmente a terra. Mas havia um homem dizendo que diferente, que ia chover. Ninguém acreditou. E Noé concluiu a sua arca e o povo não acreditou. Era apenas um velho louco no deserto, fazendo alguma coisa fruto da sua imaginação. Era um velho desocupado que não tinha o que fazer, fazendo uma obra no deserto. Essa falta de crença das pessoas no que Noé estava fazendo, a pergunta para nós, impediu o dilúvio? Não. A nossa falta de crença não interfere nos projetos de Deus. Noé fez. Depois de terminar, que ele entra, Deus fecha por fora e a chuva vem. E aquelas pessoas se perderam nas águas diluvianas porque não deram crédito à palavra de Deus. E nós estamos mostrando aqui, segundo Pedro, que Jesus vai voltar. Pedro disse que Jesus vai voltar como ladrão de noite. Mas, Juraci, eu não acredito nisso. O pessoal antediluviano também não acreditaram. O pessoal daquela época não deram crédito a Moisés, ou melhor, a Noé. Noé falou todo o tempo, o povo não deu crédito. Então, a nossa crença, ela não interfere nos planos de Deus, nos desígnios de Deus. As nossas crenças não interferem. Interfere no seu, no meu, mas nos de Deus não. Se eu acreditar, ele vai voltar, e se eu não acreditar, ele volta do mesmo jeito. Certo é que o que ele tinha de avisar, ele já avisou. O que ele tinha de fazer, ele já o fez. Já morreu na cruz do Calvário. Derramou a sua última gota de sangue por nós. Na época de Noé era uma arca de madeira. Passaram aproximadamente 50 anos para construir. Agora nós temos uma arca que surgiu há quase 2000 anos atrás. A nossa arca é o sangue de Jesus, vertido na cruz do Calvário. Quem olhar para Jesus pode ter certeza que será salvo. Lembra lá da serpente que Moisés levantara no deserto? Quando aquela serpente de metal colocada numa haste, todas as pessoas que eram mordidas, picadas por cobra, olhavam para aquela serpente e seriam curadas. Ali era uma simbologia de Jesus Cristo de Nazaré. Que não importa o pecado que você tenha cometido, se você olhar para Jesus, Ele vai te salvar. Ele vai te tomar pelas mãos, Ele vai te fortalecer. Ele vai preencher todas as lacunas, todas as vacâncias que existem em seu coração. E inundará de uma alegria tal que você não poderá explicar. Mas Ele vai voltar. Mesmo Pedro disse que ainda que alguns a tenha por tardia. Observe. Ele já demorou demais. Pedro disse que só é aquela pessoa que não é tarde. Deus chegará sempre a seu tempo. Então, meu irmão, reveja as suas atitudes. Reveja as suas relações com o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Lembre-se, título de pastor, de presbítero, de diácono, missionário, bispo, apóstolo, isso não salva ninguém. A salvação é pelo Senhor e Salvador Jesus Cristo. A salvação não depende do seu conhecimento, depende da sua fé. Paulo disse que não vem pelas obras para que ninguém se vanglorie. A salvação é um dom de Deus. Se Jesus voltasse hoje, vamos ser sinceros conosco mesmo. Se Jesus voltasse hoje, voltasse agora, a vida que estamos levando nos levaria a ser arrebatados junto com Cristo. Pensemos, irmãos. Analisemos a nossa vida.
Você vê pastores se suicidando no meio da igreja de Cristo. Por que estão se suicidando? Porque eles são pastores, mas nunca foram convertidos. Nunca foram convertidos. Os títulos não salvam ninguém. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Eu preciso ter essa convicção, eu preciso santificar a minha vida, eu não tenho que me preocupar com as pessoas, eu tenho que me preocupar com o meu Jesus de Nazaré. Porque ele vai voltar. Se você acreditar, ele vai, se você não acreditar, ele volta do mesmo jeito. Estamos preparados? Estamos como os filhos de Israel no deserto, lombos cingidos, sapatos nos pés. Precisamos estar. Não haverá tempo para ninguém se preparar no toque da trombeta. Não haverá tempo para pedido de perdão? Não haverá. O céu ou o inferno será uma escolha do homem. Deus deu o direito ao homem de ir morar no céu. Deus comprou esse direito, está gratuitamente aí exposta para o homem querer morar no céu. Mas a última palavra na vida espiritual de alguém não é de Deus. A última palavra na vida espiritual é do homem. Deus não interfere no livre-arbítrio que ele deu. Porque ele te deu o direito de você ser o juiz de si mesmo. Livre-arbítrio quer dizer isso, você é o juiz das suas ações e dos seus atos. Você será responsabilizado por ela. E nem Deus vai interferir nisso. Porque ele te otorgou esse direito e ele não altera. Então vamos pensar nisso. Salvação é o dom de Deus, mas a responsabilidade ela é sua. Escolha Cristo, conserte o seu altar. Veja se seus muros não estão derramados. A sua aliança, veja se a sua aliança ainda está de pé com o Senhor e Salvador Jesus Cristo, ou você já quebrou essa aliança e não percebeu. Refaça a sua aliança, reveja a sua vida, porque Jesus vai voltar. E isso não vai depender da minha fé.